Seja bem-vindos ao Pega Visão. Eu digo sempre que enxergar não é só abrir os olhos, é na verdade possibilitar ver aquilo que a mente consegue compreender. Enquanto médico oftalmologista, eu sempre tive a curiosidade de entender o que vai além do olhar de alguém. E hoje eu vou poder acompanhar e pegar a visão de alguém que está há mais de 3 décadas servindo a população capixaba através da segurança pública. Alguém que se formou, se capacitou e hoje pode oferecer ainda mais para que a gente possa combater os índices de violência e certamente trazer uma sociedade mais segura. Estou aqui com meu amigo Coronel Caos. Seja sempre bem-vindo, Coronel. Obrigado pela oportunidade. Queria mandar um abraço aqui para todos os oficiais de praça da Polícia Militar, os nossos homens e mulheres que trabalham diariamente aí para poder levar proteção e segurança à sociedade capixaba e discutir esse tema importante, como o senhor bem falou, né? Segurança pública hoje é um tema que está ganhando bastante importância na vida do capixaba, na vida dos brasileiros. É uma honra estar aqui. Obrigado pelo convite. A gente que agradece poder pegar essa visão de quem é experiente no assunto. Para a gente é muito importante. Eu digo sempre que é ter a visão de alguém que aprendeu a ver além do óbvio. E para que a gente comece entendendo um pouco do que é uma construção de quem trabalha a serviço da segurança pública, quem é o nosso amigo Douglas Caos, fora da farda? O Douglas Caos, fora da farda, é filho de Ana Luzia Caos e Ducla Caos, a mãe professora. O pai trabalhou muito tempo no Porto, né? Somos 5 irmãos. Dos 5 irmãos, 4 são policiais, são 3 coronéis e um policial federal. E o irmão mais velho, ele fez técnico em mecânica, aposentou pela Vale do Rio Doce. Todos nós fizemos escola técnica, estudamos em universidades públicas. Entrei na Polícia Militar em 89, formei em 91. Servi durante 36 anos, sou casado com Renata Caos, tenho 2 filhos, o Renato Caos e o Douglas Caos filho. Não tínhamos muita dificuldade de escolher os nomes não, né? Repetiu do pai e da mãe, bem original. Então esse é o Douglas Caos que teve que conciliar a difícil tarefa de levar a segurança pública à sociedade capixaba e também fazer o convívio familiar nosso, né? Nosso convívio familiar, na maioria das vezes, como médico, como profissionais da área de segurança, ele é prejudicado em virtude da necessidade e da importância dessas profissões, né? Então esse é o Douglas Caos, passou 36 anos na Polícia Militar, tive a oportunidade dada pelo governador Renato Casagrande de servir com 6 anos como comandante-geral da Polícia Militar, foi uma honra para mim. E agora a gente está aí com a missão é diferente, mas a coragem é a mesma. É isso aí. E eu digo sempre que às vezes a gente confunde herança com legado. E o senhor mencionou os seus pais, e eu queria um pouco saber, porque os pais deixam herança, mas mais do que herança, deixam um legado. E qual legado você aprendeu com seus pais, os princípios e valores que o senhor carrega hoje e pode, através disso que aprendeu, servir de uma forma mais qualificada? O legado de ser cristão, o legado de que através do trabalho é que o ser humano consegue, né, servir a ele, a família dele e a sociedade. O trabalho de princípios e valores éticos e morais construídos dentro de uma família bastante unida, né? A mãe era professora, então ela era professora no tempo dela da escola e a professora de mais 5 alunos dentro de casa. Desde cedo o pai e a mãe nos ensinaram de que todos devem contribuir, né, dentro da família. Então a mãe saía para trabalhar, o pai também. Cada um tinha a sua tarefa dentro de casa, né, que seja fazer comida, passar roupa, arrumar a casa. Então nós todos, né, tivemos essa noção dos pais, que nós tínhamos que ter um conceito ali de coletividade, a coletividade como família, né? Não tínhamos condições de pagarmos uma empregada, só tivemos bem depois. Então, são esses valores que nós carregamos, os valores arraigados pela questão do tradicional, da família tradicional, mas também aprendemos desde cedo que a busca pelo conhecimento, através de uma construção de estudo, é que nós teríamos condições de termos uma vida melhor. E assim que nós fizemos, estudamos em escolas públicas, né? E eu acho que o pai e a mãe cumpriram o dever deles
que esses valores nós usamos não só naquela época, mas a gente carrega até hoje na nossa vida profissional e pessoal. Que legal. E tinha outros militares na família? Como que foi essa escolha? Porque não foi só sua, dos seus irmãos também. Como que foi essa decisão de cada um de vocês ali? Eu aqui puxei o bonde, né? Eu fui o primeiro da família, entrei na Polícia Militar em 89, formei em 91. Fui comandante-geral até o dia 2 de abril deste ano. Depois de mim veio o Emerson Caos, que aposentou como coronel. Depois veio o Hudson Caos, que está na ativa hoje. E mais um irmão que entrou na Polícia Federal. Eu que puxei, né, essa corda aí. Os outros foram se interessando através das nossas vindas, né? Formei lá em Minas Gerais, acompanhando a minha vida ali, eu contando como que era a família, né? A vida castrense, se interessaram. E o irmão, o Wanderson Caos, resolveu entrar na Polícia Federal. Está aposentando agora também, mas está muito novo, vai ter que trabalhar mais uns 5 anos aí, no abono permanência. Eu que iniciei essa puxada aí na segurança pública. E que diferença isso faz para a sua vida hoje ter servido a Polícia Militar? Está a serviço da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo? Olha, a grande diferença que faz, para mim hoje, é o senso de responsabilidade com a sociedade. Nós temos o serviço público em geral, né? A gente pode falar daquelas grandes áreas, segurança, saúde, educação e todas mais, né? E a gente vai aprendendo ao longo da carreira qual é a diferença que a gente faz na vida da população. Eu sempre tive um pressuposto, né? Uma concepção de que, como servidor público, nós temos que tratar o nosso cidadão da melhor forma possível e levar para ele um serviço de qualidade. Nós temos que entregar à sociedade, para os servidores que somos, um serviço público de qualidade. E isso que eu fiz no meu comando. Nós pegamos uma polícia extremamente depauperada. Logo no início, o governador Renato Casagrande nos chamou, nos convidou para sermos comandante geral. Levei para ele a seguinte indagação: governador, preciso fazer uma radiografia para o senhor, como está a polícia hoje. Aí ele marcou para tarde, num segundo momento, eu fui lá, fiz uma radiografia para ele. Mostrei que o nosso parque de viaturas estava completamente sucateado, o nosso efetivo estava caindo. Efetivo, quando cai, é menos policiamento na rua. Falei das nossas necessidades de reforma e de também valorização do nosso policial militar. Eu encontrei na figura do governador Renato Casagrande uma pessoa extremamente sensível à questão da segurança pública. Foram quase 800 milhões de reais de investimento. Nossa polícia chegou a ter 7.900 homens e mulheres. Hoje está com 8.800. Final do ano vamos para 9.100. E para o ano que vem nós chegaremos a 10.000 homens e mulheres. Então a gente vê claramente que o efetivo caiu, mas a produtividade subiu. Como é que faz isso? Com a engenharia. Nós tínhamos 5 milhões de reais em ISEL em 2020. E eu falei, governador, a gente só consegue continuar diminuindo os números, aumentar a produtividade, se nós tivermos mais compra de escalas de folga do nosso policial. Então nós saltamos de 5 milhões em 2020 para 85 milhões em 2025. Isso fez toda a diferença. O Estado colheu aí um dos melhores indicadores dos últimos 30 anos de redução de crime letal contra a vida e a queda de todos os indicadores de outros crimes, furto, roubo. Aliado a isso, se nós vamos sair agora de 2026 para 2027 para 10.000 homens e mulheres, né? Todo o capixaba que está nos ouvindo agora tem a clara convicção de que vamos melhorar ainda mais. E não foi só na parte da presença da Polícia Militar. Nós fizemos uma gestão administrativa que buscou no mercado internacional os melhores armamentos. Licitações internacionais são difíceis de serem feitas, né? São complexas. Nós viramos referência no Brasil. Nosso fuzil hoje é Arad, é israelense, o melhor equipamento que tem no mundo. Nossa pistola é austríaca, temos equipamento americano. Nós temos viaturas agora blindadas, né? Não só aquelas grandes de força tática, de batalhão de missões especiais, mas as pequenas que fazem patrulhamento, viaturas blindadas e automáticas. Então, botamos um novo conceito na Polícia Militar, para que esse homem e essa mulher, os nossos homens e mulheres, prestem um bom serviço à sociedade.
com eficiência, é necessário que ele também seja valorizado, tenha os melhores equipamentos, com inteligência, com tecnologia, muita tecnologia e inteligência para que nós consigamos prender, né, fazer frente a essa criminalidade. O senhor apresentou excelentes números e a gente, enquanto capixaba, vivenciou tudo isso. O senhor esteve à frente do Comando Geral a partir de 2020, né? E realmente passou por um período complicado, que também veio a pandemia, que de certa forma acaba impactando também todo o plano de ação, mas ainda assim conseguiram excelentes resultados. E é claro que existe ainda uma dicotomia em relação ao que a percepção muitas vezes da população. E quanto a essa percepção da população ainda em relação aos crimes patrimoniais, o senhor acha que o que a gente, enquanto pessoas que pensam em perspectiva de políticas públicas que possam, de repente, também fazer sentido para que essa percepção da população também acompanhe esses resultados dos índices, o que pode ser acrescido a tudo isso, coronel? Olha, nós temos que acrescer aí. Primeiro, a importância do cidadão participar da segurança pública, né? O canal 9081 são espetaculares. Nós tivemos uma apreensão ontem de 10 quilos de maconha lá na região de Barra de São Francisco, né? Em Água Doce do Norte, através de um disque de denúncia. Olha a importância disso. Várias lideranças, vários gerentes foram presos, faccionados, com um disque de denúncias. Então a população ela também pode participar de maneira ativa. Fora isso, nós temos aí os totens, nós temos um sistema de vídeo monitoramento. O município de Serra tem lá um excelente exemplo de vídeo monitoramento, de guarda municipal. A Polícia Militar está aumentando o efetivo, os indicadores estão caindo. Então essa engenharia construída dentro do programa Estado Presente, coordenado pelo governador Renato Casagrande à época, agora Ricardo Ferraço, nós estamos no caminho certo. O Espírito Santo virou um case de sucesso. Nós temos governantes com muita responsabilidade com a segurança pública, um programa bastante consolidado. Nós temos instituições se fortalecendo cada vez mais. Aí eu posso citar a criação da Polícia Técnico-Científica, foi fundamental. Nós temos um concurso agora de 1.000 policiais civis, o que vai aumentar a questão da investigação, principalmente esses crimes que muito aflige, né, as classes médias, as classes, né, outras classes, que é o furto, o roubo, né? O crime de homicídio, tentativa de homicídio, estão mais ligados a crime de mando e também ligados ao tráfico de drogas. E temos também a polícia penal. Antigamente, né, eu queria dizer para o senhor que a polícia militar, quando prendia uma pessoa, né, e era alvejada, nós ficávamos tomando conta desse preso. Parávamos 3, 4, 5, 6 viaturas na porta do hospital. Com a criação da polícia penal, a gente entrega a nota de culpa, eles assumem a guarda e a viatura volta para a rua. Antigamente nós tínhamos que conduzir para a delegacia os crimes de menor potencial ofensivo, aqueles com menos de 2 anos, né, de detenção. Aí levávamos para o delegado e ele fazia lá com o escrivão o TCO. Hoje não, a Polícia Militar, nesses crimes, ali com as pessoas envolvidas, né, vias de fato, ameaça, faz o relatório, faz o termo circunstanciado, libera as pessoas ali mesmo e depois serão chamadas em juízo. Então esse processo de agilizar também todos esses caminhos foi importante. Eu visitei o 9º Batalhão em Cachoeiro, desci, parei numa blitz. E os carros estavam sendo liberados. Falei, gente, vem cá, mas tem que reter o veículo nessa condição. Comandante, a gente não tem guincho. Mas não tem guincho em Cachoeiro, não tem guincho no Espírito Santo. E pior, não tinha nem pátio. Eu liguei para o governador Renato Casagrande, eram às 11 horas da noite, no outro dia ele marcou reunião para 7 horas. E foi feita uma grande licitação. Hoje nós temos pátio em todo o estado do Espírito Santo. Acabamos com esses veículos que ficavam na porta de delegacias, veículos de furto, de roubo, né? Temos guincho hoje para poder agilizar as nossas operações, muita tecnologia, os totens, cerco inteligente do governo do estado. Caiu bastante o roubo de furto de veículo no nosso estado. Então, agregar a tecnologia também é importante, né? Fortalecer essas estruturas policiais é fundamental. E o município também tem uma participação muito importante com a Guarda Municipal, com vídeo monitoramento, com GGIM. Então, veja, essa união de esforços entre o poder público estadual e municipal é imprescindível para que nós aumentemos a nossa eficiência e levemos ao cidadão capixaba cada vez mais a percepção desse estado, que foi avaliado pela Secretaria de Turismo, né? Perguntamos aos nossos turistas
o que você mais bem avaliou no estado do Espírito Santo? O primeiro item foi a culinária. E o segundo item foi a segurança pública. Né? É o 5º ano consecutivo que todos os turistas que vêm aqui, eles elogiam a segurança pública do estado. Tem essa boa impressão. Essa boa impressão. É difícil competir com a muqueca capixaba, né? Não tem jeito, aí fica difícil. Mas o senhor falou algo muito importante, eu também acredito nessa ocupação de território. O Estado está presente, é fundamental. Associado ao que o senhor também falou, de agir com inteligência. Não adianta só ter boa vontade, tem que ter planejamento e executar tudo aquilo que se planeja, né, coronel? E o senhor diz que isso tudo que a gente conseguiu alcançar até agora foi fruto de muito planejamento e de muito trabalho, né? E pensando nessa perspectiva também de que a gente pode agora planejar algo não só a nível também estadual, claro que o senhor vive no ambiente estadual, mas também reconhece o que a gente tem visto em relação ao crime organizado. O crime tem cada vez mais se organizado. E nós, enquanto Estado, precisamos nos organizar para que possamos combater de fato. E eu acredito muito nessa lógica de ocupar esse espaço onde o crime pode ocupar. Como que o senhor viu na prática essa ocupação do Estado presente ser benéfico justamente nas ações de segurança pública? O Programa Estado Presente ele tem 2 eixos, o eixo policial e o eixo social. É imprescindível. Se nós formos escalonar aqui, com 36 anos de profissão, vamos comparar. Nós somos um médico da segurança pública. Nós somos um engenheiro da obra, né? Como é que faz essa segurança pública ela ser mais eficiente? É um processo que a gente passa 3, 4 anos na academia, faz pós-graduação na área de segurança pública. Então a gente vê muita gente falando bobagem sobre segurança pública, né? Nós que vivenciamos e tratamos com planejamento, com gestão eficiente, essa engenharia administrativa e operacional, ela foi muito modificada no estado do Espírito Santo. Nós trouxemos muito profissionalismo para isso. Se nós formos fazer aqui, para o cidadão capixaba entender, a mudança legislativa é importante, né? A gente torce aqui para o amigo ser deputado federal, é pré-candidato, para que nós possamos, né, do mesmo partido, estarmos conversando. Está sendo discutido agora no Congresso, passou pelo CCJ da Câmara, a redução da maioridade penal para 16 anos. É uma realidade que está aí nas ruas do Brasil, né? Faccionado com fuzil, 16 anos, 17 anos, que são colocados como soldados do crime. Então nós temos que mudar a legislação, nós temos que fazer projetos sociais importantes que modifiquem a vida dessas pessoas, dessas comunidades. E tem uma coisa que é imprescindível, não adianta levar só a polícia e os projetos sociais. Nós fizemos um planejamento há pouco tempo atrás, aonde, sobre a ótica da Polícia Militar, o que deveria ser feito num bairro da Penha, lá na região 5 de Vila Velha, na região ali do bairro balneário de Carapebus, aquelas áreas onde precisam sofrer intervenções na parte da infraestrutura, aonde é beco tem que virar rua, onde é rua tem que virar avenida, né? Onde é terreno baldio tem que virar um instrumento ali para poder a população ter o seu lazer. Então, se nós mudarmos a legislação, investirmos no social, mudarmos a infraestrutura, vamos pular agora, que aqui o meio é o mais importante. Nós temos que ter a Polícia Federal forte, uma polícia rodoviária forte, porque a nossa droga, nossas armas não são produzidas no Espírito Santo. Nós temos que ter um exército forte nas fronteiras, temos que ter uma aduana forte para que evite a chegada dessa droga aqui. Qual é o meio que está dando certo no Espírito Santo? É o fortalecimento das instituições públicas ligadas à segurança pública. Uma PM forte, a Polícia Militar forte, uma Polícia Civil ficando cada vez mais forte agora com o concurso, o surgimento da Polícia Penal, a criação da Polícia Técnica Científica e um item muito importante, que é um sistema carcerário que tem 20 mil presos hoje, 26 mil presos, que tem muito controle sobre a vida desses presos. Controle daquilo que entra e sai, que não deixa entrar celular, que separa as facções. E isso aqui tem muita influência no meio externo. Então, veja, o Espírito Santo está dando certo aqui no meio, né? Mais os projetos sociais. Se nós fortalecermos, né,
endurecermos a legislação, fizemos projetos de infraestrutura e tivermos o apoio da União com a Polícia Federal cada vez mais forte, a Polícia Rodoviária cada vez mais forte, eu estou falando aqui de maneira geral que é a fórmula do sucesso da segurança no Brasil. Perfeito. Então, entendi bem que, de fato, a gente tem uma questão a ser combatida, que é a impunidade. Exatamente. E endurecer a ordem pública, até para... A bandeira do Brasil diz ordem e progresso. Exatamente. Não tem como a gente chegar no progresso sem a gente antes passar pela ordem do nosso país. E a gente tem visto a importância também da integralidade das ações. É importante que a gente possa convergir toda essa comunicação, seja da Polícia Civil, da Polícia Militar, Polícia Penal e a Polícia Federal, né, no combate à chegada da droga. E isso trouxe o tema da droga, do tráfico de droga, e a gente, enquanto médico, entende muito da necessidade de entender que a saúde e a segurança muitas vezes caminham juntas, porque algo que alimenta o tráfico é justamente o vício, seja o vício em drogas ilícitas, seja também o vício muitas vezes numa droga que a gente discute menos, que também financia o crime, são as bets, que são esses jogos que aprisionam muitas famílias, e a importância de sufocar o crime organizado através de onde é financiado. Né, Coronel? O que o senhor acha dessas ações que, de fato, sufocam o financiamento do crime organizado? Só completando a resposta anterior, nós temos também que ter o poder público municipal presente. O que é o poder público municipal presente, contribuindo em todo esse processo? É uma guarda municipal forte, como nós temos em vários municípios, dentre eles o município de Serra. Nós temos GGIM forte, né? A participação de todos os atores discutindo sobre segurança pública. O vídeo monitoramento é imprescindível, né? O cerco inteligente do governo do estado. Nós temos viatura agora com muita tecnologia embarcada, com leitor biométrico, né? Com OCR, que detecta a placa de veículos furtados, roubados. Isso também é muito importante. Aquilo que o senhor colocou é imprescindível. O crime organizado, ele já foi desorganizado na década de 70. Ele se organiza lá no presídio de Ilha Grande, né? Nasce o Comando Vermelho, as falanges, nasce o Comando Vermelho, o PCC nasce em São Paulo, e essas duas facções, né, elas se expandem. O Rio de Janeiro tem vários fracionamentos, TCP, ADA, milícias, e isso foi se crescendo no Brasil. Hoje, o grande problema da segurança pública são as facções criminosas. A gente vê o Rio de Janeiro naquela situação caótica. A Bahia está no mesmo caminho, né? Eu arrisco dizer que até o final do ano, no meio do ano que vem, a Bahia vai ter condições iguais ao Rio de Janeiro. O Ceará está perdendo, né? Tem áreas onde o tráfico hoje, qual é a grande sacada das facções que são territorialistas, precisam de território? Primeiro eles conquistaram o território para vender droga. E depois começaram a conquistar aquele território para poder vender uma série de serviços. Estão vendendo até a farinha para as padarias, gilete para os barbeiros, né? Controlam tudo ali dentro, né? Expulsa síndico, passa a controlar, taxa de condomínio. Eu li 14 livros sobre facções criminosas. Comprei mais 2. Né? Então a experiência que a gente estuda sobre... Exato. E eu passei na inteligência prisional, na inteligência da Polícia Militar. E como é que nós combatemos as facções no Estado do Espírito Santo? Prendemos as lideranças, a gente foi aonde estava lavando dinheiro junto com o Ministério Público, prendemos os gerentes, ocupamos essas áreas, né? E um bom exemplo é o bairro da Penha. O bairro da Penha, quando eu assumi, fica a menos de 1 quilômetro o bairro da Penha do quartel do Comando Geral. Era foguete de manhã, de tarde, de noite, baile funk e tiroteio 3, 4 vezes por dia. No ano passado nós subimos, distribuímos 500 brinquedos e levamos a banda da Polícia Militar e fizemos um concerto para aquela comunidade. Não teve um foguete. Que legal, ocupar aquele espaço que antes era ocupado pelo crime, né? Hoje, com patrulhamento presente, e a população começa a se chegar para o policial militar, chegar até o policial militar e conversar, ter uma convivência, passar algumas informações. Essa relação está sendo reconstruída, resgatada com a comunidade. Porque, vamos falar a verdade, 99,9% das pessoas que vivem nessas comunidades são pessoas de bem. Onde o Estado deixou durante muito tempo
desguarnecido, né, sob a ótica do patrulhamento, e o crime foi tomando conta daquelas regiões. O senhor deve lembrar muito bem as barricadas, né, a troca de tiro com a polícia militar, a queima de ônibus. E isso no Espírito Santo praticamente está extinto. Nós temos facções aqui? Temos facções. Elas brigam entre elas, mas qualquer viatura que chega, o bandido respeita o nosso policial militar. Porque em 2020 nós tomamos uma decisão no Estado do Espírito Santo. Foi uma decisão de coragem, apoiada pelo governador Renato Casagrande e pelo nosso hoje governador Ricardo Ferraz. Qual foi essa decisão de coragem? Vamos enfrentar as facções criminosas e não vamos deixar que elas tomem nenhum milímetro do território capixaba. Para isso, nós fomos bem valorizados, bem armados, bem treinados, bem qualificados, fomos para o enfrentamento. Aquele indivíduo que enfrentou a polícia militar, botou a mão na cabeça e entregou a arma, está preso. Aquele que enfrentou a polícia militar, atirou contra os nossos policiais militares, só teve 2 destinos, doutor. Ou foi hospital, sistema prisional, ou foi para a sua última reunião social, que foi o velório dele, e depois ele foi sepultado no CEP mais próximo da residência dele. Ponto. Por quê? Porque se a gente perde, como Estado, né, o nosso poder de defender o cidadão, né, o capixaba, no brasileiro, dentro dos limites da lei, eles tomam o território. E isso não aconteceu no Estado do Espírito Santo, por isso que o nosso Estado está no caminho certo, nosso programa Estado Presente virou referência, e eu tenho certeza, eu posso falar para o nosso público capixaba. Nós temos 8.800 homens, até o final do ano que vem a gente vai para 10 mil. O que nós mais precisamos, doutor, hoje, é uma palavrinha pequena e simples. Continuidade. Porque se essa política de segurança tiver descontinuidade, o efetivo cai, o investimento cai e as facções vão tomar conta, porque vai faltar policial, vai faltar armamento. E a palavra descontinuidade fere de morte a segurança pública. Então nós temos que pensar bem daquelas pessoas que estão se apresentando, que tem que dar continuidade a essa política exitosa de segurança pública. Que de fato a gente tem visto o resultado nas ruas. O senhor tem exercido um excelente papel à frente e a gente percebe como mudou a perspectiva do morador capixaba e a relação também do próprio morador com a polícia militar. Como hoje você vê um respeito ainda maior, entendendo que a polícia está presente justamente para proteger o cidadão. E muito se jogou contra essa perspectiva da polícia mesmo de defender o direito humano da pessoa de bem poder fazer as suas ações. Porque muitas vezes você tem visto que o crime quer a todo momento tirar o direito da pessoa ir e vir, não é isso, Coronel? Exatamente, várias comunidades dessas aí, quando o PCC sempre foi uma facção que ele não era territorialista, né? Ele tomava conta de São Paulo ali, mas agora ele está se aliando ao TCP porque ele precisa de território, porque nós somos o segundo maior mercado consumidor de cocaína do mundo. Então o Comando Vermelho e o TCP, que são territorialistas, né, gostam de dominar território, eles passaram a entender que não só a droga, mas os outros meios ilícitos davam mais dinheiro do que a droga. E o PCC, percebendo isso, está se juntando ao TCP, inclusive aqui no Espírito Santo, em outras áreas, para que ele também seja territorialista, ganhe esse mercado. Agora, são as duas facções que já estão no mercado internacional. Tem relação com os Estados Unidos, com o México, América do Sul, está exportando droga para a Europa, para a América, para a Ásia, né, para outros países. São duas facções brasileiras, inclusive consideradas agora terroristas, né, pelo governo americano, que já dominam toda a maconha ali do Paraguai e trazem toda a cocaína da Colômbia, do Peru e da Bolívia. Inclusive, vários integrantes do PCC e do Comando Vermelho, eles têm mansões, sabe aonde hoje? Lá na Bolívia. Porque é muito mais fácil corromper aquele sistema, né? Estão se refugiando lá. Então essa preocupação da entrada no mercado internacional, onde a droga sai a $3 mil ali do Peru e chega a $80 mil no mercado europeu, é um mercado muito rentável. Só que essas duas facções compreenderam também que o cigarro que eles trazem, né, do Paraguai principalmente,
custa metade do cigarro que é comercializado aqui pelas nossas empresas. Então, hoje eles fizeram uma diversificação das fontes de lucro. Agora, prender lideranças é importante, controlar o território é importante, mas, como o senhor bem disse, combater a lavagem de dinheiro é imprescindível para nós cercarmos, né? Tem que secar essa artéria. Porque prendendo liderança e secando essa artéria é que a gente vai conseguir diminuir, né, a capacidade bélica dessas facções. O senhor abordou muito bem em relação à polícia penal e a importância que ela teve para também estar colaborando com as outras polícias. O que o senhor acha da polícia fiscal? Se a gente pensar na perspectiva justamente para combater esse crime, essa lavagem de dinheiro que hoje acontece através do crime organizado, o senhor entende que a polícia fiscal seria necessária ou se faz importante? Olha, eles são imprescindíveis em qualquer investigação relacionada à lavagem de dinheiro. Imprescindíveis. O senhor vê, por exemplo, o Estado do Espírito Santo. As nossas rodovias, elas têm uma fiscalização feita pela Polícia Militar. Mas quando essa fiscalização é feita com a Receita Estadual, com a Secretaria da Fazenda, nós temos o olhar do crime, mas também temos aquela questão daquelas cargas que estão sendo, né, lavadas ali, né? Por exemplo, uma coisa que já foi constatada no Espírito Santo, tem muitos postos de gasolina que estão, né, sendo verdadeiras lavanderias de dinheiro. Quem percebe isso, quem consegue detectar isso com muita propriedade, são investigações da Polícia Civil, do Ministério Público, mas a Receita, né, Receita Federal e a Receita Estadual são imprescindíveis. Então, cada vez mais integrando, né, as nossas polícias judiciárias, mas também o Ministério Público, junto com a Polícia Militar, nessa parte de lavagem de dinheiro, eu diria para o senhor que é o sucesso do caminho do combate aí à lavagem de dinheiro no Estado do Espírito Santo. Uma polícia fazendária, eu não sei assim até onde ela poderia alcançar. Eu acho que a integração dela com a Polícia Militar, a Polícia Federal e a Polícia Civil é imprescindível. Perfeito. E a gente conversando um pouco de segurança pública me faz lembrar muito dos princípios do SUS, né? A importância da universalidade, de proporcionar uma segurança para todos. A equidade, você acabar dispensando mais energia naqueles que de fato mais precisam, né? E a integralidade, porque quando você integra as ações e as polícias estão convergindo e comunicando entre si, elas conseguem ter uma ação muito mais forte do que ações que são isoladas, né? E com isso a gente hoje vê que o crime organizado tem cada vez mais aliciado os nossos jovens, né? Muitas vezes crianças acabam sendo aliciadas como forma de cobertura, para que eles possam estar à frente ali como aviãozinhos, muitas vezes, e de repente deixar os maiores mais isolados de uma ação policial. E qual a importância hoje da gente começar a olhar para esse jovem, mostrar que o Estado de fato está presente, que ele pode ter outras oportunidades fora do crime. O senhor que vive e vivenciou na pele como é a realidade da sociedade em si e entendendo como é hoje o aliciamento do crime para essas crianças, o que o senhor vê e quais possibilidades o senhor entende que podem ser discutidas através do poder público? Olha, a Polícia Militar, só para citar um exemplo para o senhor, nós temos projetos sociais importantes, né? A nossa banda de música Mirim, inclusive muitos integrantes hoje são policiais militares. Nós temos o PROERD também. O PROERD são 10 encontros onde os nossos oficiais e praças levam aquelas crianças da rede pública municipal, estadual, palestras sobre conscientização de dizer não ao uso das drogas. Isso é muito importante. Temos a ecoterapia, o Banco do Leite, são programas sociais importantes na Polícia Militar. Mas essas comunidades mais carentes, onde a gente vê claramente que o tráfico fica aliciando realmente essa juventude, a gente precisa primeiro resgatar esse território. O que é resgatar esse território? Não adianta fazer um projeto social forte para entrar nessas comunidades que não vai entrar. O tráfico não vai deixar. Primeiro a gente precisa entrar, ocupar com a Polícia Militar e dominar esse território para garantir o direito de ir e vir.
que essas pessoas tenham segurança, que essas pessoas tenham a segurança que o filho vai para um projeto social, vai voltar e não vai sofrer nenhum tipo de represália. Então, isso tudo tem que ser construído, né, de maneira muito bem planejada. É o que está acontecendo, por exemplo, ali no bairro da Penha. A polícia hoje ocupou, nós temos o CRJ lá dentro, nós temos que ampliar os projetos sociais. Importante também, ali no bairro da Penha, por exemplo, estou citando aqui, o senhor já foi no Morro do São Benedito, lá em cima? Sim. Inclusive, eu atendo ali bem próximo, que eu trabalho no Hospital das Clínicas. Aham. Então, eu já fui lá quando mais jovem, né? Mas Aham. a gente está sempre próximo da região e tem visto a diferença que vocês têm feito naquela região. Pois é, e é essa diferença que permite que o Estado entre com outros projetos. Na área social, na área educacional, do lazer, na cultura. E aí não é só atender, né, os nossos adolescentes, que são muito importantes, mas as pessoas da terceira idade também precisam ter uma atividade importante ali, né? Lá em cima, no destacamento do Morro do São Benedito, se a gente subir um pouquinho mais, a gente chega lá no topo da pedra. É uma das visões mais belas que eu vi na Grande Vitória. Eu sou piloto de helicóptero também, eu vou, né, voando estado, já voei o estado inteiro. Mas ali em cima, no São Benedito, lá em cima daquela pedra, é a visão mais linda que tem da Grande Vitória. Se a gente urbanizar aquele bairro, com a presença da Polícia Militar, entrando a urbanização, projeto social, aonde é beco tem que virar rua, aonde é rua tem que virar avenida. O senhor imagina a quantidade de bares, restaurantes, a valorização daqueles terrenos, né? O poder público entrando forte com políticas sociais, dá para transformar aquela comunidade em uma comunidade muito próspera e aonde o tráfico de drogas vai ter cada vez menos espaço. Aonde tem menos espaço, eles migram. Então, esse espaço precisa ser recuperado. O primeiro item, né, penso eu, que é a intervenção policial para que permita a segurança dos outros, né, servidores. Então, repito, eu acho que a ação tem que ser uma ação sempre integrada, igual morador de rua. Não adianta só a polícia militar chegar. Vou verificar quem tem mandado de prisão, a maioria das pessoas não tem. Vou pegar a arma branca, que, né, muitos crimes são cometidos com arma branca. Sim. Mas eu tenho que ter um aparato municipal e estadual para poder abordar essas pessoas. Tem que ter uma retaguarda de um albergue, né, um centro de triagem. Ou seja, é uma política, né, que tem que ser construída com o poder público municipal, estadual, com a polícia militar, com juizados de menores, né, assistência social do município. Então, nenhuma ação isolada na segurança pública ela traz o sucesso. Tem que ser sempre uma ação integrada. Perfeito. E hoje, nessa perspectiva de fato, o enfrentamento da criminalidade e também da impunidade, é importante enrijecer algumas leis. A gente percebe que existem muitos crimes reiterados. Às vezes são crimes contra patrimônio, mas que isso gera um transtorno gigantesco para o direito de ir e vir do cidadão. Esses crimes eles precisam ser rediscutidos a forma como deve se puni-los, né? Porque hoje a gente pega aí, às vezes é uma pessoa que cometeu mais de 50 crimes e está na rua, né? Como que o senhor acha que a gente pode avançar em termos de leis, justamente para esse tipo de crime que aflige bastante, que é o crime contra o patrimônio? O senhor está absolutamente certo. É um absurdo o indivíduo ser preso 7, 8, 9, 10 vezes por furto simples, prática reiterada, né, e não ficar preso. É um absurdo. Nós temos que mudar a nossa legislação penal, já está ultrapassada. Esse indivíduo tem que ficar preso, né? A prática reiterada mostra que a nocividade que ele tem para a sociedade. Não teve recuperação aí, né? Não tem recuperação, não teve recuperação. Um dado importante. Na audiência de custódia, média Brasil, 50% das pessoas que vão para a audiência de custódia 24 horas depois são soltas. Então, a cada 1.000 presos no Brasil, 500 saem 24 horas depois. Isso retroalimenta principalmente o crime de furto ao qual o senhor está se referindo. Nós temos que enrijecer as leis. Nosso Código de Processo Penal, nosso Código Penal, nós temos que diminuir essa maioridade penal, na minha opinião. Nós temos que enrijecer cada vez mais as leis contra as facções. Este é o caminho. Por outro lado, nós temos que ter um sistema socioeducativo
que comporte receber essas pessoas também. E um sistema prisional que possa receber e realmente aplicar a lei como deve ser feita. Então, concordo com o senhor, a mudança legislativa ela é urgente. Eu espero que daqui a pouco o amigo aí esteja lá na Câmara dos Deputados, né, propondo essas leis, e pode contar com a gente aí no assessoramento. Obrigado. E a gente precisa de fato desse enfrentamento e discutir, porque isso causa um impacto assim, inimaginável numa sociedade que quer produzir. Nós somos justamente um país empreendedor em suas ações, mesmo com muitos desagravos em relação ao Estado, muitas vezes, não digo ao Estado do Espírito Santo, mas o Estado de forma nacional, e ainda assim a gente consegue se reinventar e muitas vezes produzir. Só que, infelizmente, esse tipo de violência tem nos afligido cada vez mais, e é importante que isso seja combatido de forma mais enérgica para que a gente possa continuar a vontade de empreender do cidadão comum, e nós temos uma população que é uma população essencialmente de bem. Exatamente. Nós temos uma população essencialmente de bem que muitas vezes ela fica refém dessas pessoas que acabam cometendo esse tipo de crime, né? Exato. E vamos pensar fortemente nisso, né? Outra prática que a gente tem visto crescer muito, o senhor também deve acompanhar, é o crime digital. Hoje é algo que a gente precisa também conversar um pouco mais, porque a gente percebe muitas vezes um aposentado que acabou de receber a aposentadoria e ele é chamado através de rede social para que ele possa fazer algum tipo de empréstimo, alguma coisa, ele acaba caindo no crime digital. E isso tem se tornado muito frequente, e como a gente precisa, de repente, também ter energia contra esse tipo de crime. O que o senhor acha sobre isso? Nós temos duas partes aí muito importantes. Primeiro é a conscientização da população brasileira desses crimes. A gente precisa ter um modelo educacional de propaganda que leve ao cidadão brasileiro à prática como esses indivíduos agem. Não é isso? Da mesma forma que nós temos aí toda uma cartilha, né, para o Carnaval, Operação Verão, operação também início das aulas, né, o que observar, nós temos que educar a nossa população sobre esses crimes, né? Segundo, nós temos que ter uma parte de investigação rápida e prender essas pessoas. Senão a prática reiterada, o sujeito está lá no Rio Grande do Norte praticando crime em São Paulo. Daqui a pouco São Paulo vai para Santa Catarina. É o que a gente vê aí na mídia, né, acompanha. Sim. Então isso tem que ser investigado, essas pessoas têm que ser presas. E não adianta, se for combater uma facção ligada ao crime digital, nós temos que ter também um conjunto de profissionais que tenham capacidade, não só intelectual, mas de recursos humanos que acompanhem esse tipo de crime, né? Então a gente precisa aparelhar. Quando a gente fala que a gente recuperou a polícia militar, nós tínhamos viaturas velhas, sucateadas, hoje são blindadas, são automáticas, nossos fuzis são todos são israelenses, né? Pistola austríaca. Nós dotamos a Polícia Militar do Estado do Espírito Santo de uma gama de instrumentos, né, letais e não letais, que nos capacita a fazer o enfrentamento. A mesma coisa são os crimes digitais. Porque hoje um grande problema que nós temos é a chamada fake news. Eu costumo até chamar esse pessoal que faz fake news aí de FFN. É a facção da fake news, né? Que o pessoal, né, cria aí perfis falsos, né? Criaram um contra mim. Não tem nem coragem para colocar o rosto, né? Não tem coragem para colocar o rosto, fica denegrindo a imagem das pessoas, criam informações falsas, né? E a pessoa que pega uma informação falsa dessa e não checa, ela está também praticando crime. É bom aqueles que estão nos ouvindo saber disso. Recebeu uma notícia, vai checar. Geralmente vem perfil falso, né? Aquele que vem com alfanumérico, não tem nome, é 027, aquele troço. A gente não pode estar reproduzindo fake news, né? O brasileiro precisa aprender isso daí. É a chamada facção da fake news. Isso vai estar presente agora nas eleições fortemente, né? É verdade. Infelizmente nós temos essa prática. E a nossa delegacia de crime cibernético precisa ser mais fortalecida. Temos excelentes profissionais lá para combater essa prática. É uma prática muito ruim e que não ataca só a pessoa física, não.
ataca uma pessoa jurídica. Verdade. Você imagina um monte de fake news contra uma grande empresa. Daqui a pouco ninguém compra mais o material daquela empresa. Até falar que é fake news, nós temos um prejuízo aí a pessoa física e jurídica também. Então é um grande desafio nesse mundo cada vez mais, né, linkado dentro de redes sociais. A rede social não pode ser terra de ninguém. Tem que ter regra, tem que ter punição para quem extrapola. Perfeito, concordo exatamente. E o senhor levantou um tema extremamente relevante. O senhor falou que a importância do investimento. E a gente entende que o combate à segurança, ela requer profissionais com valor adequado, pessoas que sejam bem valorizadas para que elas possam exercer de forma mais adequada o seu trabalho no combate à violência e na promoção de segurança pública. Pensando nisso, tem um tema muito ligado à saúde também, principalmente à saúde mental. Eu li recentemente, e acompanho até por conta da saúde dos profissionais de saúde, eu percebi que todos aqueles que estão a serviço público, principalmente segurança pública, servidores de saúde, servidores da educação, têm enfrentado um problema chamado síndrome de burnout, pelo esgotamento profissional. E como que é o cuidado com a saúde do policial? Essa é uma excelente pergunta, doutor. Uma excelente pergunta, porque realmente a nossa profissão é uma das mais estressantes do mundo, né? Como é também do médico e outro. Professor também, minha esposa é professora, minha mãe foi diretora. Então, assim, a gente conhece bem essa realidade. É desafiadora no mundo cada mês, né? Cada vez mais desafiador sobre esse aspecto. Quando nós assumimos em 2020, nós fizemos uma reengenharia administrativa na Polícia Militar que proporcionou que nós tivéssemos conseguido gastar quase 800 milhões para poder reequipar a nossa tropa. Teve um processo de valorização nos últimos 6 anos que nós ganhamos o linear mais um percentual diferenciado em dezembro, valorizando a nossa carreira. Fizemos reformas administrativas, criamos novas unidades. A Companhia Independente da Mulher foi criada, né? Na nossa gestão, Companhia Independente de Policiamento Escolar, depois daquela tragédia em Aracruz. Né? O Batalhão de Ações com Cães, Projeto K9, Batalhão de Missões Especiais. Enfim, nós criamos várias unidades agora, que foram inauguradas em Viana, Batalhão, Marataízes, Batalhão, né? Castelo, Companhia Independente. Nós aumentamos esse leque. Quando a gente fala da sobrecarga de trabalho para o policial militar, isso está associado à quantidade de ocorrências que ele atende e também à complexidade dessas ocorrências. Então, nós temos que ter um profissional com a saúde mental perfeita, né? Nunca vai estar perfeita, né? Todo mundo tem seus momentos difíceis, mas ela precisa ser acompanhada. Quando eu assumi, nós chegamos a ter um médico na Polícia Militar. Nossa. Um médico na Polícia Militar. Eu falei isso para o governador Renato Casagrande. A gente precisa reequipar o hospital da Polícia Militar. Nós contratamos 130 oficiais de saúde, médicos, dentistas, farmacêuticos, enfermeiros. Autorizamos agora, o governador Renato Casagrande autorizou, e vai concretizar agora com o Ricardo Ferraz, o governador, um concurso para 95 auxiliares de saúde, né? E nós não completamos o quadro. De 1 para 130 já demos um salto importante. Importantíssimo. Importantíssimo. Com mais 95 auxiliares, a gente já fica com o hospital bastante robusto. Aí você pode perguntar, e daqui para frente? A gente tem que completar o quadro. De 27 a 30, nós temos que ter reiterados concursos para que nós consigamos chegar no previsto. E fazermos um processo de levarmos para os profissionais do interior também a saúde, fazendo convênio com clínica, com hospitais. Esse é o nosso grande desafio. Caminhamos bastante, tá? Sim. Avançamos muito, mas há muito que se avançar ainda. Por que isso? Porque nós precisamos levar o nosso policial militar e os nossos dependentes também uma saúde de qualidade. Que o pai também não pode sair para trabalhar deixando a esposa, o filho doente. A gente precisa ter essa retaguarda. Então, a nossa preocupação com a saúde mental, ela é muito preocupante. A gente pretende, de 27 a 30, criarmos também o cargo de fisioterapeuta, oficial fisioterapeuta, que nós temos que ter, muito problema ortopédico nós temos, né? Sim. O oficial psicólogo, né? O assistente social e o fonoaudiólogo. Perfeito. Então, são cargos que a gente precisa criar dentro das especialidades que nós temos para ampliarmos esses serviços. Então, assim, uma preocupação da instituição
que o governador Renato Casagrande comprou essa briga, nos ajudou, o governador Ricardo Ferraz tem nos ajudado, e venha de novo, eu vou repetir, né, vou até ser chato. Se tivermos descontinuidade, a segurança pública vai de novo capengar no Espírito Santo. E quando a segurança pública capenga, é o crime contra o patrimônio, é o furto, né, o homicídio, tentativa de homicídio. A gente precisa ter continuidade de governos que tenham esse entendimento da responsabilidade e importância da segurança pública. Até porque a gente já sofreu, né, pela falta disso tudo que o senhor tem falado, né? Exato. Com certeza. E essa discussão de saúde, para ter cuidado com aqueles que cuidam através da segurança pública, é fundamental, né? Até porque o nível de estresse, eu não digo o nível de estresse em relação à ansiedade, mas o nível de estresse físico, o nível de alerta que um colega policial tem que ter em qualquer ocorrência que seja, é altíssimo. E muitas vezes ele é julgado por uma sociedade, ou julgado até mesmo pelo judiciário, sem levar isso em conta. E muitas vezes eles acham que ali não tem um ser humano, é apenas a figura de alguém que está fardado. E vai muito além disso. A humanidade de cada um, ela tem que ser valorizada, e por isso é preciso, mais uma vez, profissionais fortes, seja em relação à saúde, seja questão de valorização, para que a gente possa usufruir da melhor forma possível daquele policial, não é isso, Coronel? Exatamente. O senhor viu que nós, assim, lá atrás a gente foi o segundo estado mais violento do Brasil. Segundo. Né? E nós estamos colhendo aí 30 anos de redução de homicídio. Nós estamos no caminho certo. Esse profissional, sim, o senhor tem razão, ele precisa ser valorizado, né? De maneira da remuneração, mas também que ele tem um aparato, né, de tratamento de saúde e acompanhamento da sua capacidade psíquica todos os dias, praticamente, né? Então a gente precisa fortalecer essa área de saúde mental, porque ela é imprescindível. Quando a gente se propõe a não ter domínio territorial no Estado do Espírito Santo, para que todos entendam, nós declaramos guerra às facções. Guerra às facções significa troca de tiros. Em 20, 21, 22, a gente entrou no processo de domestificação dessas facções. Hoje eles entendem que eles não estão enfrentar a polícia militar, é muito ruim para eles, né? O resultado da morte do bandido é muito elevado pela capacidade do nosso policial militar e pelo equipamento que nós temos. Agora, esse processo, nós passamos por reiteradas trocas de tiro, queima de ônibus, protesto. O nosso policial, quando subia algumas comunidades, era hostilizado, xingado, né? Atacava pedra, né? Mesmo tendo ali um bandido perigoso sendo baleado, socorrido. A gente entendeu que a gente tinha que ocupar esse território, ocupamos. Esse pessoal que era aliciado, né, recebia dinheiro para poder fazer protesto. Nós determinamos que eles não iam mais fechar a avenida, botou a cara na escadaria e começaram a dar tiro de borracha. Que esse pessoal, doutor, eles passavam na boca de fumo, uma mulher recebia 100, com 2 crianças era 50, cada um R$200. Meu Deus do céu. E não tinha recibo, não tinha declaração de imposto de renda. Então essa prática, nós já estávamos caminhando para áreas de domínio. O que nós fizemos hoje, que é que nós não temos áreas de domínio, isso é imprescindível. Então o nosso comerciante que tem, né, comércio nessas áreas, ele não paga taxa para o crime organizado, né? Tentaram fazer lá no bairro Olaria, um sujeito que cometeu 6 homicídios, estava lá no Complexo da Maré. E lá no Complexo da Maré, ele foi, através de smartphone, ameaçou o nosso sargento. Eu sei onde é que você mora, a sua família mora, eu vou botar o gato net do Comando Vermelho aí no bairro Operário, vou botar em Colatina e todo o Norte do Espírito Santo. A gente foi lá e gravou um vídeo para ele. Falei assim, volta para cá, o nome dele é Hugo, inclusive, tá com mandado de prisão. Hugo, volta para cá que nós vamos te cortar no aço, porque você vai ser sepultado aqui em Colatina, porque quem ameaça policial militar no Estado do Espírito Santo, o destino é esse. Precisou pôr ordem mesmo para que a gente tivesse o progresso, inclusive econômico. Nosso estado continua crescendo também porque ele está em ordem, né? Exatamente. E a gente vê os nossos vizinhos patinando. O senhor falou muito bem do crime crescendo cada vez mais no Rio, crescendo na Bahia. A gente está no meio dos dois, né? E ainda assim consegue desenvolver, justamente porque o estado está presente através da figura da Polícia Militar. Sim. Um tema hoje muito relevante é a segurança da mulher, né? Hoje a violência contra as mulheres ela tem se tornado cada vez mais notória por conta
de alguns crimes serem hediondos, de certa forma. Uhum. E como hoje o senhor entende que a gente pode, talvez, diminuir a prática desse crime, até porque ele tem muitas vezes uma lógica por trás dele, né? Ele vem... o feminicídio é só o último ato do crime, muitas vezes. E a gente talvez tenha alguns problemas em relação a medidas protetivas, algumas outras medidas que poderiam combater esse crime de feminicídio. Como o senhor vê isso hoje e qual percepção que o senhor pode trazer para a gente? Nós temos que ter projetos sociais que esses agressores passem obrigatoriamente por um processo de... Como tem um papo de responsa na Polícia Civil, né? Que é muito importante. A Polícia Militar, em 2020, atendia 5 mil visitas tranquilizadoras. Ano passado, nós atendemos 25 mil. De 20 até o final desse ano, vamos chegar a quase 100 mil visitas tranquilizadoras. Aquelas mulheres têm medidas protetivas, nós fazemos visitas recorrentes, com relatórios da presença ou não do agressor, se está tendo contato ou não. Isso é reportado para o Ministério Público. Se o indivíduo está, né, quebrando aquelas regras ali, ele pode ter a prisão preventiva dele, né, decretada. Então a Polícia Militar fortaleceu muito a Patrulha Maria da Penha. E nós criamos uma companhia independente dentro da Polícia Militar, que só trata da questão da violência doméstica, com palestras e também essas ações de visitas tranquilizadoras. Não só na Grande Vitória, em todo o estado do Espírito Santo. Nós compramos agora 11 Trailblazer, porque algumas regiões do estado não chegava carro pequeno da Polícia Militar. Uhum. Então, com essas caminhonetes, a gente está chegando em todos os locais do estado do Espírito Santo, né? E então criamos agora a Companhia Independente da Mulher. E eu repito, de 8.800 para 10 mil, essa companhia vai se robustecer com mais efetivo, com maior capacidade de atendimento, e a tendência é a Polícia Militar fazer cada vez mais fiscalização e, obviamente, o processo de conscientização desses agressores. Eu acho que esse é o caminho. E hoje eu estou diante de um pré-candidato a deputado estadual que se propõe a construir algo ainda maior na questão legislativa, justamente com toda a experiência que adquiriu ao longo da sua carreira, seja na inteligência, seja na administração, seja na gestão, e seja na parte também, enquanto policial militar, também na aérea, né, que o senhor também é piloto. Como o senhor hoje vê toda essa experiência adquirida com a possibilidade de servir a população capixaba a nível de estar como legislador desse estado, e o que o senhor pode oferecer para que esse estado melhore ainda mais na questão da segurança pública, não só a segurança pública, mas todas as outras ações, mas em especial a segurança pública? 36 anos na Polícia Militar, sou formado em Direito, 6 anos como comandante-geral, onde os números estão aí, os números dizem, né, da nossa administração, junto com o governador Renato Casagrande, nosso governador agora Ricardo Ferraço. Eu costumo dizer que quem constrói um prédio é engenheiro, né? Quem opera é o médico, né? Quem dá aula é o professor. Tem que ser gente que conheça do assunto. Eu conheço do assunto, né? Eu já fui mais do que testado. Eu não faço promessas. Ninguém vai ouvir da minha boca promessa. Eu tenho compromisso. Compromisso de fazer do que eu fiz durante 36 anos, principalmente os 6 anos como comandante-geral. O enfrentamento duro às facções, o combate, né? Combate duro também à criminalidade, uma administração que modernizou a Polícia Militar, uma administração com inteligência, com tecnologia, que deu resultado, está dando resultado. Vamos deixar a Polícia Militar ano que vem com 10 mil homens e mulheres, compramos os melhores equipamentos do mundo, e a gente vê muita gente falando bobagem por aí. Quando abre a boca para poder falar sobre segurança pública, só sabe falar de um tema. Vamos enrijecer as leis. Ok, eu concordo em muitas delas. Mas como construir instituições policiais fortes para quem não entende do assunto? Nós entendemos muito do assunto. Entendemos, colocamos o nosso trabalho, foi colocado à prova e deu certo. O resultado está aí. Então a gente tem resultado, tem experiência, né? Já demonstramos assim os resultados à população capixaba. Não adianta nós termos uma classe política que não entenda sobre facções criminosas. Eu já li 14, estou lendo mais 2 livros, vou chegar ao 20º e cada vez mais a gente tem que, né, angariar conhecimento.
E nós temos também que ter uma boa relação com o poder público, né, estadual, né? Espero que seja o nosso governador Ricardo Ferraço, uma pessoa competente, que entende muito de segurança pública, porque nós não podemos parar em 10 mil homens e mulheres. Nosso previsto é mais de 11.500, nós temos que aumentar, todo ano tem que ter concurso, tem que ter investimento, tem que ter valorização, tem que ter ocupação, tem que ter prisão, tem que ter construção de mais presídios, isso é importantíssimo. Temos que ter fortalecimento da Polícia Civil, Polícia Militar, das guardas municipais, e isso a gente sabe fazer de có e salteado. Né? Foram 36 anos estudando, dando resultado, e é isso que a gente oferece à população capixaba, né? Um enfrentamento duro à criminalidade, um enfrentamento duro à corrupção e também muita articulação política de maneira construtiva. E não só um discurso de ódio, um discurso vazio, que o povo já está de saco cheio, desculpa, de muito mimimi, de muito blá blá blá, mas na porta dele chegar um policiamento que vai atender ele, que vai fazer a segurança do filho dele, do pai dele, a ida dele para o serviço, para o trabalho, é isso que ele precisa, é isso que a gente sabe fazer. Eu queria agradecer ao Coronel Douglas Caos por ter trazido essa visão essencialmente da segurança pública, de tanto tempo de serviço, e agradecer por tudo que o senhor fez à frente da Polícia Militar, e tenho certeza que o senhor tem muito a fazer ainda como alguém na política pública desse estado. E aqui, assim como na medicina, nosso coronel disse muito bem, até mesmo para servir você precisa estar qualificado, é importante conhecer as dores, e eu digo sempre que a medicina me ensinou algo importantíssimo, não adianta chegar ao diagnóstico, tem que trazer a solução para que o paciente ou para que a pessoa possa de fato corrigir o problema que existe. O problema de saúde existe, o problema de segurança pública também existe e precisa de pessoas treinadas, capacitadas para que possam resolvê-lo. Obrigado. A gente quer ficar aqui no estado para poder continuar ajudando a Polícia Militar, todas as instituições públicas, né? E é claro, a mudança legislativa passa pela Câmara e aí a gente vai fazer o projeto aqui, vai entregar para o senhor, ajudar o senhor lá como deputado federal, né? Se Deus quiser, a partir do dia 4 de outubro, já estaremos conversando sobre isso. Tamo junto. Valeu.